Olá, de volta hoje o programa Fora de Pauta, um programa de entrevistas com personalidades políticas, personalidades sindicais, personalidades dos movimentos sociais. Esse é o grande objetivo do Fora de Pauta. O Fora de Pauta ele iniciou entrevistando quase que exclusivamente os profissionais de comunicação. Depois, resolvemos ampliar e já trouxemos ao Fora de Pauta algumas personalidades. Trouxemos para cá, além de dirigentes políticos, trouxemos ao Fora de Pauta algumas autoridades no meio jurídico. Teve no Fora de Pauta o juiz Jerônimo Roberto e já teve no Fora de Pauta o desembargador Zé Carlos Malta. Hoje, o nosso convidado também é uma autoridade no meio jurídico. É um desembargador e que teve, que já há um pouco tempo, talvez um dos mais novos, tanto de idade como de tempo no Tribunal de Justiça de Alagoas, e que tem algumas teses muito interessantes para discutir. E o programa Fora de Pauta, aqui na TV Com Maceió, conversa e tem o prazer de trazer para conversar conosco o desembargador. Prazer todo meu, Mário. Além de desembargador, eu descobri que eu já sabia, mas continua de pé a questão de ser desportista, né? É verdade. Eu torcedor fanático, só uma pergunta, me diga uma coisa, o seu time, se der asa, ele voa? A esperança é essa. É verdade. O asa é uma grande paixão de infância, né? E as paixões de infância a gente não pode negligenciar, né? Dia desse eu liguei para esse danado e ele estava me dizendo, estou aqui em Arapiraca numa reunião do asa. Eu digo, danado. Hoje eu estou tentando ajudar lá, porque fazer futebol é muito difícil, né? As dificuldades são muito grandes, é muito caro fazer futebol, né? E a situação lá não estava boa, mas nós conseguimos, de alguma forma, reunificar os torcedores que gostam do asa, e hoje nós estamos disputando uma vaga no G4 da terceira divisão, né? Na expectativa de, quem sabe, voltar à segunda, né? Mas as dificuldades são muitas, né? Amanhã jogamos com o Remo, né? Em Arapiraca, e temos que ganhar de qualquer jeito, e vamos ganhar. Vai ver se pelo menos faz uma boa pescaria, né? Vamos remar e pescar, né? Eu disse, tudo bem. Primeiro eu gostaria de, como sempre, como fiz com o Zé Carlos, né? E como fiz com o Jerônimo, que são duas pessoas que, assim como você também me dê essa... Estou tendo essa liberdade de lhe chamar, assim como chamei os outros. Tive de consultar, de ser um tratamento, foi uma conversa informal, né, onde a figura, né, a autoridade, tanto do juiz como do desembargador, nós quebramos, e foi uma conversa descontraída, uma conversa assim. E a autoridade do desembargador está lá no tribunal, né? Aqui nós somos aqui está ótimo. Entrevistado e entrevistador, né? Uma outra pergunta, o nosso grande restaurante. O Fidel saiu de Maceió e está em São Miguel dos Milagres. Então, estamos lá montando lá uma estrutura de pousada, e ele está lá inserido nesse contexto, né? Repare só, quer dizer que o Fidel saiu primeiro foi para as hostes da Jatiuca, depois saiu da Porta da Estela Maris. Foi para o Estela Maris. Foi para o Estela Maris, depois voltou para o Prado, e agora está em São Miguel dos Milagres. Rapaz, muito bem. Estamos lá tentando. É mais difícil, falou aí que é difícil fazer esporte, que é muito caro, é muito difícil. E fazer justiça também é difícil? É muito difícil. É muito difícil porque, sobretudo no meu caso, fazer justiça não é um ato solitário, né? É coletivo. Exato. O resultado das decisões é sempre um resultado colegiado, né? Coletivo. No meu caso, horas são 3, horas são 15, né? A Câmara é composta de 3 desembargadores, e o Pleno composto de 15. E são 15 cabeças diferentes, né?
perspectivas às vezes inteiramente diferentes, né? E você precisa saber trabalhar dentro dessa lógica da coletividade, né? Para tentar extrair dessa lógica e desse debate o melhor resultado possível, né, para as pessoas, né? E tentar, na verdade, fazer justiça. Não é fácil, né? Mas a gente tenta, né? Estamos lá tentando e tentando sempre, né? Uma pergunta. O que consideraria mais conservador? O Poder Judiciário, o Poder Legislativo ou Executivo? Mais conservador? É um páreo duro, viu? Você me pôs... Na verdade, hoje é possível dizer que, na verdade, hoje o Poder Legislativo é o mais conservador poder republicano, né? Sobretudo a Câmara Federal, né? Tem uma conjuntura hoje muito ruim, né? Do ponto de vista da composição mesmo e da pauta que se defende, né? São deputados que são declaradamente deputados antiprogressistas, antitrabalhadores, né? Com uma visão moralmente profundamente deformada, né? Então, seguramente esse poder hoje se destaca do ponto de vista do conservadorismo. O Poder Judiciário, ele tem evoluído. E ele tem evoluído, sobretudo porque, veja, o advento do Conselho Nacional de Justiça transformou profundamente o Poder Judiciário, né? Porque é um órgão externo de controle. Até então não havia grandes controles, o controle era o controle das corregedorias, né? E controle de corregedoria é um controle difícil de fazer, é difícil você julgar colegas, né? Às vezes até julgar amigos, né? Então, com o advento do CNJ, não só na sua feição disciplinar, né? Mas na sua feição de planejamento, estratégia do poder, o poder eu acho que evoluiu, cresceu, né? Mas evidentemente que é um crescimento e uma evolução, né? Que tem assim profundos limites e profundas contradições, ora avança, ora recua, né? As pessoas que compõem, na maioria, são conservadores, né? Tem uma visão de mundo profundamente conservadora, e a visão de mundo ela interfere muito no ato de julgar, né? Porque, na verdade, a decisão judicial não é meramente você aplicar a lei no caso concreto. O que a lei diz ou deixa de dizer, muitas vezes é uma construção do intérprete, sim, do julgador, né? E aí, nessa construção, naturalmente, a visão de mundo do cidadão, né, juiz, do cidadão desembargador, ela joga um papel absolutamente importante, né? Deixa eu dar um dado aqui interessante que eu acho que é apenas como reforço. Eu tive duas experiências na administração pública, né? Uma quando fui secretário de Agricultura e outra quando fui superintendente do INCRA. E lógico que, por incrível que pareça, as duas experiências onde eu tive mais tensão foi onde eu menos esperava, com o Poder Judiciário. Por quê? No caso do INCRA ainda foi mais tensão ainda, em função de liminares totalmente descabidas, está entendendo? Que ao invés de ajudar, tensionava ainda mais, e inclusive algumas liminares, e é isso que me deixava estarrecido, não era competência daquele juiz, porque se tratava de área federal, por exemplo, está entendendo? E simplesmente, ou seja estadual, mas que nenhum órgão, nem do Poder Estadual, nem do Poder Federal, tinha solicitado, vamos supor, uma ação de despejo, e imediatamente me chegava uma ação de despejo de área que não caberia aquele juiz fazer esses despachos. Então, para mim, foi um horror, né? Na época, eu tive uma parceria grande com o desembargador Estácio, que era corregedor,
Eu acho que era corregedor na época. Desembargador Estácio ou desembargador Holanda? Não, foi Estácio. Desembargador Estácio. Ele, na época que eu estava no INCRA, 2003, foi exatamente nesse início. E aí deu uma grande contribuição no ponto de vista de acalmar muitos, né, e resolver alguns despachos assim, totalmente descabidos de muitos juízes, que eu ficava estarrecido, né, com essas. E você sentia que era mais uma coisa de identidade ideológica do que propriamente do ponto de vista de base jurídica. Pois é, exatamente. Então, veja, esse exemplo que você dá ilustra bem, né? As instituições são feitas pelos homens e os homens têm a sua carga, né, emocional, política, ideológica, né, a sua visão de mundo, né? Então você cria, por exemplo, uma vara de conflitos agrários, né? Então, qual é a ideia? De especializar o olhar do judiciário em torno da temática, né? Então, à medida que especializa o olhar do judiciário em torno da temática, o Poder Judiciário vai compreender melhor a temática e tende a decidir melhor. Essa é a tese. Bom, mas para que a tese tenha consequência, né, para que a tese possa efetivamente produzir frutos, você não pode colocar lá na vara agrária qualquer juiz. Percebe? Sim. Então você tem que colocar um juiz que tenha uma compreensão de mundo mais ampla. Só que na minha época não tinha vara agrária ainda. Pois é. Ainda era pior. Era muito pior. Era muito pior, porque aí os conflitos agrários iam ora para uma vara, ora para outra, e eram tratados como um conflito comum, quando não são, né? Então, daí a necessidade de se criar essa vara, e se criou, né? Porque aí o Poder Judiciário lança um olhar específico sobre esse tipo de conflito, mas não adianta você criar uma vara dessa e colocar lá um cidadão que pode até tecnicamente ser bem preparado, mas não tem uma compreensão de como é que funciona esse tipo de conflito, né? Então, a primeira coisa que acontece quando você coloca um cidadão que não tem essa compreensão é que ele vai se sentir desafiado, no sentido de que, por não entender a lógica de funcionamento do movimento e a sua teimosia, né? Não, ele vai lá dar a decisão, o movimento cumpre e depois volta, ocupa de novo, né? Ele aí dá outra decisão, o movimento cumpre e depois ocupa de novo. Para um juiz que não tem a compreensão de mundo que nós temos, isso é uma suprema desobediência, né? Isso é um assinte, isso é um desafio, isso é um desaforo, né? Então, daí a necessidade de você, dentro da estrutura, você colocar pessoas que entendam bem esse tipo de conflito, né? Para poder, enfim, decidir melhor, para poder ajudar. Porque, na verdade, veja, uma coisa é resolver o processo. O processo você resolve com a decisão. Mas outra coisa é você ajudar a resolver o conflito real. Não adianta resolver o processo sem resolver o conflito. Não adianta resolver o processo e aprofundar o conflito. Percebe? Então você tem que ter essa compreensão na hora de decidir, né, para que você não se equivoque. Daí a necessidade, por exemplo, de meios alternativos de decisão. É o caso de você sentar com as partes, conversar, tentar entender melhor os seus argumentos, né? Algumas vezes o processo não revela nem um terço da realidade, né? Um monte de papel não revela a realidade, muitas vezes, tá? Então, às vezes é um retrato deformado da realidade. Você só vai compreender a realidade, e aí você tende a decidir melhor, quando você conversa com as pessoas, tenta ouvi-las, tenta olhar no olho delas, tenta conciliar o conflito. Nos conflitos agrários, sobretudo, a prática da conciliação, ela é fundamental, né? Porque se não for assim, é difícil de você administrar esse tipo de conflito, né? Eu perguntaria o seguinte, do ponto de vista, sua compreensão,
da escolha, no caso, para desembargadores e ministros, os critérios ainda compreendem como democráticos? Os critérios, eles, veja, do ponto de vista... A forma. Do ponto de vista formal, o que é que se imagina? No caso do desembargo, né? O desembargo, quando o desembargador escolhido é do tribunal, egresso da carreira de juiz, né? Ele é um juiz que se submete lá à escolha, compõe uma lista, essa lista é decidida pelo tribunal, manda 3 nomes lá para o Poder Executivo, que dos 3 nomes escolhe um. É assim que funciona. Mas tem a lista sexta. Não, no caso não tem nem a lista sexta. Quando é divulgado, sim, aí tem a lista sexta, que vai para o tribunal, escolhe 3, e o tribunal dos 3 manda para o Executivo para escolher um. A ideia, formalmente falando, é a ideia de que todos os poderes participem dessa escolha, né? Por exemplo, o ministro, ele para ser escolhido, ele tem que ter ele passa por uma sabatina do Poder Legislativo, né? E é finalmente escolhido pelo Poder Executivo. De alguma forma, do ponto de vista formal, todos os 3 poderes participam do processo de escolha, dentro de uma lógica de peso e contrapeso. Agora, já há experiências mundo afora, no sentido de fazer com que os juízes sejam eleitos, uma eleição, né, com um mandato, né? Ele cumpre um mandato, fim do qual ele deixa de ser juiz. Qual é a lógica de quem entende assim? É de que ele assume compromissos sociais mais profundos e ele, em função do tempo pré-determinado de exercício do poder, ele não se acomoda. Bom, qual é a melhor maneira de escolha, né? A gente efetivamente não sabe, Mário. Eu acho que é só testando, né? Só testando é que a gente vai avaliar. Algum exemplo de países que adotaram o processo de escolha direta? Sim, a Europa quase toda funciona assim. Exatamente. A Europa quase toda funciona assim. As escolhas são escolhas. Agora, você coloca, só para aprofundar a reflexão, sim, você coloca um juiz para disputar uma eleição como um parlamentar, por exemplo, e no caso brasileiro, você corre o risco, né, do sujeito comprar o mandato. Né? Comprar o mandato na prática, né? Comprando voto, enfim. Sim. E aí o tiro pode sair pela culatra, né? Em vez de você aprofundar o controle democrático, né, sobre aquele membro do poder, você vai estar alimentando, né, o poder das oligarquias, né? Exatamente. Né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso, mas acho que valeria a pena, sim, testar, né? Uma coisa é certa, o preparo técnico por si só, ele não é suficiente. Ele não é suficiente. O que a gente vê é um monte de juiz extremamente novo, os meninos sabem de direito pra caramba, né? Passaram 4 ou 5 anos só estudando para fazer concurso, né? Mas eu posso dizer isso com pureza d'alma, sem nenhum medo da avaliação que o poder possa fazer do que eu estou dizendo. Na grande maioria, esses meninos não têm o menor aprofundamento de contato com a vida real. Sim. Não tem, muitos deles não têm a menor sensibilidade, muitos deles não têm a menor compreensão do poder que tem e do significado político, né, e humano desse poder. Né? Então, não adianta o sujeito saber de tudo, tecnicamente,
se ele não tem noção do que ele pode fazer de bem ou de mal com o poder que a sociedade colocou na mão dele. Pois é, estamos nesse momento conversando com o desembargador Tutimé Zarã, e no próximo bloco iremos abordar, enveredar um pouco para essa discussão que nós estamos terminando nesse primeiro bloco, que é algumas posições adotadas por juízes ou pelo Poder Judiciário, inclusive algumas que são polêmicas, que o próprio desembargador teve há pouco tempo, fez um artigo, né, e tem se posicionado claramente sobre a sua posição diante dessas decisões que o Poder Judiciário tem tomado. Nós voltamos já já. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Olha aí, estamos voltando com Fora de Pauta, entrevistando o desembargador Tutimé Zarã. Estamos debatendo várias questões muito importantes, né, para você, como telespectador da TV com Maceió, entender a visão, né, de uma pessoa que tem a função, que ocupa, né, um cargo de desembargador, sobre vários temas, inclusive alguns que são para alguns outros que compõem não só o poder, mas da sociedade, que tem posições divergentes. Mas é essa, né, a nossa intenção, não é? E esse segundo bloco nós vamos discutir um pouco algumas questões mais polêmicas ainda. Por exemplo, em alguns momentos, Tutimé Zarã entende como setores do Poder Judiciário está partidarizando suas posições ideológicas em decisões, seja local ou a nível nacional? Eu não tenho a menor dúvida, né? Até porque a decisão é uma construção do intérprete juiz. E nessa construção, né, o intérprete coloca toda a sua carga ideológica política, né? No caso da crise política, né, porque passa o Brasil, isso ficou muito saliente, né, muito claro, muito óbvio, né?
Poder Judiciário jogou um papel claramente a favor, não é, do impeachment da presidente Dilma, contribuindo decisivamente para o afastamento da presidente Dilma, afastamento nesse momento apenas temporário, né? Uma série de decisões que chamaram a atenção, né? Eu tive a oportunidade até de escrever um artigo que... Antes de falar sobre o artigo, só mais uma argumentaçãozinha. Se o critério que foi adotado para Dilma e a decisão de afastar, por que não se viu também para o Temer? Pois essa é uma das grandes questões, né? Porque as acusações que pairam contra a presidente Dilma são rigorosamente as mesmas praticadas pelo presidente Temer. Então, o que vale para Chico tem que valer para Francisco, não é? Então, isso por si já mostra, né? Já põe às claras, né? A essência desse processo, né? Que, na verdade, é um processo que eu posso dizer seguramente, com toda a tranquilidade do mundo, um processo de deposição da presidente e, portanto, um processo de raízes profundamente antidemocráticas, porque, minimamente, veja, o conceito de democracia envolve, e aí eu me cito Norberto Bobbio, né? Envolve o dever do democrata. Democrata é aquele que respeita as regras do jogo, num conceito muito elementar de democracia, né? Então, o que é que diz a regra do jogo? A regra do jogo diz que um presidente eleito só pode ser apiado do poder se cometeu crime de responsabilidade. Essa é a regra, né? Caracterizadamente, se instaurou um procedimento de afastamento da presidente profundamente ilegítimo, não é? Porque desde o começo já se sabia que a presidente não tinha cometido crime de responsabilidade algum, né? Tanto isso é verdade que agora mesmo, dois episódios chamam a atenção. O primeiro é que a perícia oficial designada pelo Senado, né, chegou a essa conclusão. E o segundo tem uma fala recente da líder do governo interino no Congresso Nacional, a senadora Rose de Freitas, né, quando ela diz assim, ela disse isso na Rádio Itatiaia, né? Ela disse, olha, eu sou da Comissão de Orçamento e eu tenho certeza que a presidente Dilma não cometeu crime nenhum, não teve pedalada, não teve nada disso. Ela foi afastada do poder porque perdeu as condições. Porque o governo estava paralisado. Não tinha apoio parlamentar mais. E isso é o que é a verdade. A verdade é essa, né? E, na verdade, não existe o parlamentarismo. Pois mas esse tipo de afastamento é um afastamento que se admite no regime parlamentar. Sim. É quando o primeiro-ministro ele pede a confiança, né, do parlamento, pede o apoio parlamentar e aí ele é substituído. No regime presidencialista, no presidencialismo brasileiro, não. Só pode ser afastado se houver crime de responsabilidade. E aí, bom, nós temos necessidade de afastar. Primeiro, porque o presidente perdeu o apoio parlamentar. Segundo, porque com a presidente, a Lava Jato não vai sossegar. Então, nós precisamos arrefecer também a Lava Jato, né? Então, a presidente tem que sair. Tem que sair. Então, vamos arranjar um crime para ela. Então, as coisas foram montadas assim. Vamos arranjar um crime para ela. E aí, se forjou, né, duas acusações supostamente criminosas,
que, rigorosamente falando, não tem nem pé e nem cabeça, né? São absolutamente insustentáveis do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, né? Então, e eles mesmos sabem disso, todos eles sabem, têm plena consciência, né? E aí, veja, é possível que esse tipo de manobra lamentável, profundamente antidemocrática, porque o democrata, quero crer, ele, embora discorde da presidenta, né, ele tem o dever de esperar que ela finde o mandato dela, para aí sim o povo julgar o que foi feito ou o que deixou de ser feito. E aí renovar o mandato dela, ou então o mandato da base de sustentação dela, enfim. Esse é o papel do democrata. Não por causa de insatisfação A, B, ou C ou D, forjar, né, pretextos, né, com base em supostos crimes de responsabilidade inexistentes, para apear do poder quem chegou legitimamente a ele, né, com base em 54 milhões, né, de votos, né? Então, é evidente que essa postura, veja, e aqui eu vou colocar uma questão que tem muito a ver com o poder judiciário. Essa postura, ela é encorajada por uma tradição jurídica do Supremo Tribunal Federal, que vai se revelar agora, depois que se consumar o afastamento definitivo da presidenta, né? E a defesa da presidenta vai o Supremo dizer, o Supremo, a presidente teve o mandato usurpado com base num pretexto, não houve crime de responsabilidade, eu quero que o senhor se pronuncie sobre isso, né? E aí duas correntes se digladiam, né? Uma que diz assim, olha, o Supremo Tribunal Federal, ao Supremo cabe tão somente estabelecer o rito do processo de impeachment. Tudo mais é de competência do Senado Federal, que é o juiz constitucional. Então, o que o Senado disser, está dito. O Senado é soberano e está dito. Essa é a posição. Essa posição, que tende a ser uma posição majoritária, é a posição hoje de Gilmar Mendes, de Dias Toffoli, né, de Celso de Mello, né, só para ficar nesses três, essa posição é uma posição insustentável. E por que é insustentável? Eu digo isso com toda a serenidade do mundo. Porque o processo de impeachment não é um processo somente político. Ele é um processo político e jurídico. Ele envolve uma decisão política condicionada por razões jurídicas. Então, qual é a condição do impeachment? A prática do crime de responsabilidade. Quem pode dizer se houve crime ou deixou de haver crime? O Senado? Não. Por que não? Porque o Senado não tem perfil técnico para isso. O crime, a existência do crime ou a sua não existência é uma discussão essencialmente jurídica. E, como tal, cabe ao Supremo Tribunal fazê-lo. Tá? Então, muito bem, afasta, dá uma primeira palavra sobre isso, mas a segunda palavra, a palavra final, definitiva, tem que ser do Supremo, e o Supremo tem que dizer se houve ou não crime de responsabilidade. Se houve o crime de responsabilidade, se reconhece a existência, mantém-se o afastamento, torna o afastamento definitivo. Se não, volta com a presidente. Porque isso é um postulado constitucional. Veja como é interessante. A Constituição de 37,
a Constituição getulista, ela dizia assim, explicitamente, que os atos políticos emanados dos poderes são insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. Essa disposição constitucional de 37, ela não foi renovada pela Constituição de 88. Então, qualquer ato político de qualquer poder pode ser controlado pelo Poder Judiciário, que vai dizer da sua, no caso do Supremo, vai dizer de sua compatibilidade ou não com a Constituição. Nesse caso, ele ia dizer, houve ou não o crime de responsabilidade. Por quê? Porque tem um mandamento constitucional que diz o seguinte, nenhuma ameaça ou violação a direito pode ficar imune à apreciação do Poder Judiciário. Esse mandamento exige, impõe que o Supremo se pronuncie se houve crime de responsabilidade ou não. Por quê? Porque, na verdade, o afastamento da presidenta, independente dela ter cometido crime ou não de responsabilidade, viola direitos. Viola direitos dela, que tem o direito de tirar o mandato, completar o mandato, viola direito de todos aqueles que votaram nela e que, portanto, querem que ela continue exercitando o mandato, viola direito de todos os conjuntos dos cidadãos que querem que as regras sejam respeitadas. Então, o Supremo tem que intervir. Se ele não intervir e mantiver a tradição de que ao Supremo só cabe estabelecer o rito, tudo mais é de competência do Senado, eu vou lamentar profundamente e vou dizer claramente que trata-se de uma decisão absolutamente acovardada. Isso é uma decisão acovardada de um poder que vai, na prática, em nome da covardia, vai negar a si mesmo. E qual é a função do Supremo? Fazer valer o documento constitucional. Muito bem. E o documento constitucional diz que nenhum direito ou nenhuma ameaça de direito pode ficar imune à apreciação do Poder Judiciário. Nesse caso, há violações de direito evidentes, não só da presidente, não só daqueles que votaram na presidente, mas do conjunto dos cidadãos brasileiros. Então, esse é o debate que vai se acentuar agora, porque a sessão que vai deliberar pelo afastamento definitivo ou não da presidente está prestes a acontecer. Começo de março, né? No começo de março, né? De agosto. Começo de agosto. E obviamente, pelo andar da carruagem, a presidente tende a ser afastada definitivamente. E, obviamente, que a defesa da presidente vai provocar o Supremo nesses termos que eu estou colocando. Entendi. A posição do Supremo, eu estou nesse momento, viu? É até estranho, mas eu estou nesse momento um pouco pessimista. Eu acho que a tendência é que eles digam exatamente assim, olha, definimos o rito, a questão da decisão, qualquer que seja ela, é de competência constitucional do Senado, e o Senado decidiu, e o que ele decidiu está decidido, nós não vamos meter a colher nessa história. Se decidir assim, e eu acho que tende a decidir assim, eu vou lastimar profundamente como um democrata que sou. E, sobretudo, pelas lições que ficam. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Pelas lições que ficam. Deixa eu colocar fazer um questionamento assim. A composição do Senado, do Supremo, ela sempre teve uma posição onde a força política, sob o comando do Palácio Planalto, tinha uma influência grande, né, nas decisões no Supremo. Isso é histórico, né? Mas tem, inclusive, atualmente, ministro que tem uma sintonia com determinados setores da política. Por exemplo, na minha avaliação, não existe pessoa mais identificada com o PSDB do que Gilmar Mendes, na minha avaliação. Tá? Que existe identidade, inclusive tem a família dele todinha é ligada ao PSDB, aos setores, são figuras, personalidades políticas lá no estado dele.
Enfim, é uma coisa, tem até uma denúncia vinculada a ele, né, onde ele dialoga com o vice-governador, que é uma coisa estarrecedora sobre o problema de uma arma, vou falar com o ministro A, B ou C para resolver isso é um absurdo. Então a posição de Gilmar é uma coisa assim estarrecedora. Aí me vem a pergunta, sabendo dessa composição, será que Lula e Dilma não erraram tanto nessa composição do Poder Judiciário? Já que teve uma certa influência? Você coloca uma questão que eu acho que é muito importante para a gente debater. Hoje são 11 ministros no Supremo. Isso. Dos 11, Lula e Dilma só não colocaram, vamos contar, Celso de Mello, Gilmar, e Marco Aurélio. Então, Lula e Dilma colocaram 8 ministros no Supremo Tribunal Federal. 8 ministros. Rosa Weber, Fux, Lewandowski, Barroso, ministro Dias Toffoli, né? Esse último agora foi... Ministra Carmen Lúcia e ministro Fachin. Ministro Fachin. São 8 ministros. Acho que, vou dizer isso assim muito pessimisticamente, acho que essa maioria, se fosse uma maioria que tivesse não uma escolha partidária, não se trata disso. Sim. Se tivesse uma compreensão política mais refinada da realidade, essa maioria poderia tranquilamente barrar esse golpe parlamentar, midiático parlamentar. Não tem a menor dúvida, poderia barrar esse golpe. Não barra porque não quer, porque razões jurídicas há as pencas. Se não barrar, não vão barrar porque não querem, é uma opção política ideológica, né? É evidente que acobertada por argumentos que vêm lá de não sei quanto, essa história de que o Supremo só pode definir o rito. Isso é uma conversa, uma balela, uma conversa fiada, né? Então, isso mostra o quanto se equivocou os governos, o governo do PT, o governo Lula e Dilma, né? E mostra, mas isso é apenas a ponta do iceberg. As esquerdas, elas têm uma tradição profundamente equivocada de negligenciar a disputa jurídica. Profundamente. Eu vejo isso lá no tribunal, as ações, por exemplo, discussão de legalidade, direito de greve. Não aparece um advogado para fazer a sustentação. Aí, na maioria das vezes, logo cacete. Então, negligencia isso. As escolhas feitas pelo Lula e pela Dilma são fruto dessa negligência. E estão pagando caríssimo por isso. Caríssimo. Não tem dúvida. Então, é preciso rever essa posição. As esquerdas precisam entender que o espaço da institucionalidade, do ponto de vista do espaço jurídico, ele tem que ser bem preenchido e devidamente preenchido. Tutimés, tem um caso que chega a ser gritante, que é o famoso despacho do juiz, onde impede a posse de Lula. Na Casa Civil. Na Casa Civil. E aí foi feito, né, uma justificativa, uma matéria, inclusive assinada, né? E qual é a sua posição com referência a isso? O que aqui tem, de fato, de concreto, da ilegalidade que foi cometida pelo aquele ato? Pois é, esse juiz, o senhor
Itagiba Cata Preta Neto, né? Acaba com o nome desse só sendo... É um juiz federal que exerce a judicatura lá na secção judiciária federal de Brasília, né? E um cidadão lá entrou com ação popular questionando a nomeação do Lula para a Casa Civil, né? Aquele argumento de que não, o Lula vai para a Casa Civil para ganhar foro privilegiado, para fugir das garras do Sérgio Moro para evitar a prisão. Não? E ele aí decidiu, concedeu a liminar, determinando a anulação da nomeação do Lula na Casa Civil. Muito bem. É até de se esperar, né? A Justiça, como um todo, parece que se engajou profundamente nesse processo de impeachment, com raras exceções. Mas aí, teve um jornalista de um desses sites, o site, salvo engano, Tijolaço, que descobriu duas coisas muito interessantes, né? A primeira coisa é que o juiz que decidiu assim de manhã, na noite anterior, estava num ato político pró-impeachment da presidente Dilma. Estava lá com a família, né? Tirou foto, botou a foto lá no Facebook, enfim, fez alguns comentários extremamente infelizes, do tipo, é preciso depois essa presidente, porque ela caindo, o dólar baixa, a gente vai poder viajar, né? Associou a imagem da presidente Dilma a uma bruxa, né? Veja, um cidadão desse, se ele tivesse um mínimo de compostura, uma ação chegando para ele decidir, ele tinha que se averbar de suspeito, né? Ele se sabia suspeito, né? Mas não tinha a menor condição, a menor isenção, a menor imparcialidade de decidir uma questão naquele momento, daquela magnitude, né? Mas o que é pior, além de se descobrir que ele estava alegremente, né, com a família, num ato pelo impeachment da presidente Dilma, na véspera da decisão, se decidiu que ele se descobriu que o processo entrou na justiça, ele já estava com foi para ele, ele leu a peça, né, o pedido, e decidiu. 28 segundos. Levou 28 segundos para fazê-lo. Um escândalo, né? Isso é humanamente impossível. Não há a menor condição de você fazer isso em 28 segundos. Qual é a conclusão? Na verdade, a conclusão é que a decisão estava tomada antes do processo chegar à decisão de encomenda. É um escândalo, um juiz desse. Devia ser afastado. Tem que ser afastado, ele não tem a menor condição, honorabilidade pessoal de ser juiz, porque ele se prestou um papel absolutamente lastimável. Depois disso, inclusive, eu descobri lá, porque eu peguei lá o sistema da Justiça Federal, a decisão dele, eu descobri coisa pior. A decisão dele estava no sistema 4 minutos e 8 segundos antes de chegar o pedido na Justiça. Não é um escândalo, né? Um cidadão que não honra o cargo que exerce, né? O poder que se recebe da sociedade, né? Entre essas e outras, né? Que fizeram com que o Poder Judiciário, nessa cena, se transformasse num protagonista pró-impeachment, com consequências profundamente graves para a própria existência do poder, né? Pois é. Fora de Pauta conclui aqui essa conversa com o desembargador Tutimés Aran, agradecendo, né, bastante a sua presença, a sua vinda hoje, não é um dia mais tranquilo, mais saído do tribunal, mais sereno, mas queremos agradecer, né, bastante a presença do desembargador aqui e dizer que esse debate ele está em aberto, e a TV Com Maceió
fará esse e mais outros debates do interesse do povo, dos trabalhadores alagoanos e brasileiros. Até a próxima semana.